A Assembleia aprova projeto que permite a presença de doulas em maternidades. Deputados também aprovam isenção de IPVA para trabalhadores que dependam das motocicletas em suas atividades. Chuvas fortes causam alagamentos em João Pessoa e deixam Defesa Civil em alerta. Secretaria de Saúde orienta profissionais para o manejo clínico da dengue, zika e chikungunya. E João Pessoa passa a contar com novos voos que podem ficar mais baratos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro, e o Assembleia Notícias está no ar. Bom dia! Nós vamos agora conferir as manchetes dos principais jornais que circulam hoje na Paraíba e também no Brasil. Começando com a Folha de São Paulo, surto de zika leva Papa a indicar uso de contraceptivos. A manchete de capa do jornal o Globo é: presidente do Banco Central diz que juros não vão cair. E o Jornal do Comércio traz em sua capa habitacionais do Aedes. São os conjuntos abandonados ou interditados na capital pernambucana que viram focos do mosquito Aedes aegypti. Vamos conferir agora os jornais que circulam no estado da Paraíba. A União traz: chuva forte com raios e trovões provoca caos. O Jornal da Paraíba destaca: prefeita vai para a prisão por fraude e desvio de verbas. É uma referência a mais uma etapa da Operação Andaime, que ontem resultou na prisão da prefeita de Monte Aurélio. Vamos conferir também a manchete do jornal Correio da Paraíba: 47,5% vão mal no ensino médio. É sobre o ranking de conclusão do ensino médio entre os jovens. A Assembleia Legislativa aprovou ontem um projeto do deputado Anísio Maia que permite a presença de doulas em maternidades do estado. Durante a sessão, ainda foi anunciada a mudança na liderança do blocão. Antes do início da votação do dia, os parlamentares utilizaram a tribuna para elogiar a atuação do deputado Buba Germano à frente do blocão, que é o grupo de diferentes partidos que apoiam o governo na casa de Epitácio Pessoa. Buba liderou o grupo durante o ano de 2015 e comandou debates importantes. O deputado Buba, além de líder do blocão, ele foi o relator da nossa lei orçamentária e do PPA, e dialogou brilhantemente com os deputados de oposição. Nós não tivemos uma divergência sequer, a imprensa nem registrou isso à época. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, o EPB, Defensoria. Agora, o novo líder do bloco é o deputado Ricardo Barbosa, que assumiu a função por causa de um acordo que prevê a alternância dentro do grupo. Buscar, consoante ao que fez o ex-líder Buba Germano, aproximar os nossos interesses, né, parlamentares e legislativos, buscar a compreensão entre os embates de governo e oposição, continuar nesse diálogo que propicie uma legislatura saudável. Já durante a votação, requerimentos e projetos foram aprovados. 2 deles foram do deputado Anísio Maia. Um que permite a presença de doulas para acompanhar gestantes antes, durante e após os partos nas maternidades da rede pública e privada da Paraíba. Essa proposta permite que a parturiente tenha a possibilidade de ter ao seu lado, na hora do seu parto, uma pessoa para lhe auxiliar nesse estilo, nesse tipo de parto, no parto natural. E essa pessoa chama-se doulas. Já uma lei, inclusive, já foi aprovada a nível de município e agora nós aprovamos a nível de estados. Isso é muito bom para a saúde pública e é muito bom também para as pessoas que vão ter a possibilidade de ter um filho bem assistida nesse aspecto do parto natural. E outro que regulamenta a coleta de resíduos por parte de estabelecimentos comerciais. Os projetos sobre a coleta de resíduos é porque ele chama a responsabilidade as empresas e o comércio para ajudarem nesse importante item que é a coleta de resíduos. É uma questão de alto valor ambiental, porque nós sabemos que tem muitos comerciantes, muitos empresários que têm negócios, mas que contribuem para poluir o meio ambiente. Naturalmente, nesse aspecto, a questão do resíduo sólido. Então, eles vão ser chamados à responsabilidade de, junto com o poder público, ajudar na limpeza pública e na coleta de resíduos da forma recomendada. E também na sessão de ontem foi aprovado um outro projeto do deputado João Bosco Carneiro que prevê a isenção do IPVA para quem trabalha usando motocicletas.
trabalhadores com motos da Paraíba poderão ficar isentos do pagamento de IPVA. É o que prevê o projeto de lei de autoria do deputado João Bosco Carneiro, que já foi aprovado por unanimidade na Assembleia. Há muito tempo que a gente vinha já batalhando, que a gente vinha lutando para que todos os trabalhadores motoboy, motofrete, o trabalhador em geral com moto, também tivesse a mesma oportunidade que hoje já existe o mototaxista em todo o estado. Então, além de beneficiar os trabalhadores da região metropolitana de João Pessoa, nós também estamos beneficiando todos os trabalhadores do estado da Paraíba. O projeto de lei beneficia mais de 5.000 motoboys e motofretistas, além dos transportes de turismo. Segundo o presidente do Sindemotos, o projeto de lei só para a região metropolitana de João Pessoa vai beneficiar quase 2.000 trabalhadores com motos e representa a redução dos custos dos profissionais autônomos. Quando você tem esse desconto no emplacamento, isso ajuda bastante, já que o trabalhador hoje com moto, motoboy, motofrete, ele tem sua família a sustentar, ele tem suas obrigações da motocicleta, como pneu, jogo de tração, o óleo, a gasolina. Então, é muito tributos, né, para a gente executar todo o serviço com relação à motocicleta, e isso vindo em boa hora, isso ajuda bastante. Após ser aprovada pela Assembleia Legislativa, a matéria segue para a sanção do governador do estado, Ricardo Coutinho. Parabenizar essa casa porque provou que realmente é uma casa que tem visto trabalho voltado para a população, inclusivamente para os trabalhadores com moto, o quanto tanto luta e colabora com esse estado. A Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança vai realizar hoje à noite uma audiência pública no auditório do Colégio Severino Marinheiro, em Juazeirinho. O objetivo é debater a segurança pública no Cariri. Em instantes, novos voos começam a ser operados no aeroporto Castro Pinto e também vamos conferir os transtornos que foram gerados pelas chuvas na capital paraibana. Estamos conferindo imagens do trânsito aqui na capital paraibana. Nesse momento, o tráfego é intenso na Epitácio Pessoa, ali nas proximidades com a General Bento da Gama, na altura ali do bairro da Torre. Nós voltamos em instantes. O aeroporto Castro Pinto começa a operar novos voos a partir de segunda-feira com destino a Recife. Quem tem mais informações é a repórter Kátia Pinheiro. Já foram iniciadas as vendas das passagens para os novos voos entre as capitais João Pessoa e Recife, que acontecerão a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro. O valor da passagem custa R$ 89,90. A frequência será diária, de segunda a sexta-feira, um voo, sendo que aos sábados e domingos serão ofertados 2 voos, sempre nos horários da tarde. A duração é de, em média, 40 minutos. Kátia Pinheiro para o Assembleia Notícias. O governo do estado, através da Secretaria de Educação, realiza hoje o Dia D de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti, que é promovido também pelo Ministério da Educação. A ação acontece a partir das 9 horas da manhã na Escola Estadual Severino Dias de Oliveira, Mestre Sivuca, que fica em Mangabeira 7. Mangabeira 8. A programação terá início com a recepção das autoridades ao som da banda marcial da escola e também haverá uma visita às salas temáticas e aos estandes expositivos. Em seguida, acontecerá uma apresentação da orquestra do Prima e será realizado o lançamento e a fixação do selo Escola que Ensina o Valor da Vida, combate o mosquito Aedes aegypti no mural da escola. Chuva com raios e trovões. A quinta-feira foi assim na capital paraibana e os problemas causados foram muitos. Vamos conferir com o Simon Cavalcante. As fortes chuvas que caíram nesta quinta-feira voltaram a trazer transtornos aqui na capital. Diversos pontos da cidade ficaram alagados, dificultando o tráfego de veículos, a exemplo da Avenida Beira Rio e da ladeira que liga os bairros de Mangabeira e Valentina. E, segundo a ESA, a previsão é de que chuvas com intensidade moderada e forte continuem caindo em toda a faixa litorânea até este sábado. Inclusive, a agência já emitiu um estado de atenção
para as prefeituras dos municípios localizados na faixa litorânea e também para as defesas civis. Ainda segundo a AESA, esse mau tempo está sendo provocado por zonas de instabilidades nas proximidades do litoral nordestino. As nuvens bem extensas devem provocar precipitações na zona da mata e em algumas regiões do Brejo. E as chuvas devem vir aí acompanhadas de raios e trovões. Simon Cavalcante para o Assembleia Notícias. No próximo bloco, profissionais de saúde passam por treinamento para o manejo clínico da dengue, zika e chikungunya e também um alerta sobre outra doença transmitida pelo Aedes aegypti, a síndrome de Guillain-Barré. Estamos conferindo aí imagens do trânsito, dessa vez no cruzamento da Maximiano Figueiredo com Duarte da Silveira. Nós voltamos já. Vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje em 3 regiões do estado da Paraíba. No Conde é uma sexta nublada com possibilidade de chuvas de dia e também à noite. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. Em Santa Luzia, uma sexta de sol e aumento de nuvens pela manhã. Possibilidade de chuvas à tarde e à noite. A máxima é de 36 e a mínima de 23 graus. Em Lagoa Seca, dia nublado com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 30. A Secretaria de Saúde está realizando seminários sobre manejo clínico que tratam do diagnóstico da dengue, zika e chikungunya. Essa qualificação continua no dia de hoje. Objetivo de atualizar médicos, enfermeiros e coordenadores de vigilância epidemiológica, a Secretaria Estadual de Saúde realiza vários seminários na Paraíba sobre manejo clínico que trata do diagnóstico da dengue, zika e chikungunya. Há um pouco de dificuldade porque são doenças que têm alguns sintomas comuns. Mas, assim, tem algumas diferenças que hoje, nessa capacitação, a gente está relembrando algumas delas, o que vai facilitar a gente diferenciar clinicamente a zika, a chikungunya e a dengue, né? Tem algumas características que são diferentes de uma doença para outra. Em João Pessoa, durante o encontro dos profissionais de saúde de hospitais públicos e privados e das UPAs, o médico infectologista da UFRN tirou as dúvidas dos participantes do curso e explicou as diferenças entre os sintomas das 3 doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. É fácil para as pessoas saberem, assim, de uma forma simples, se estão com dengue, com zika ou com chikungunya. A característica da chikungunya são as dores nas juntas. As juntas vão ficar um pouco inchadas e bastante dolorosas e habitualmente impede a pessoa de caminhar ou de fazer suas atividades. Por exemplo, se for uma dona de casa, não vai conseguir lavar a louça, se for um mecânico, não vai conseguir trabalhar na sua oficina. Essa é a característica, junto com a febre. Então, se tem febre, dores nas juntas e as juntas ficam um pouco inchadas e a pessoa não consegue fazer as coisas, isso aponta para o diagnóstico de chikungunya. A característica principal da zika são as manchas vermelhas no corpo e a coceira. E um pouco de febre. Então, se está manchado e se coçando, é o zika. E a característica da dengue é a febre alta, a dor de cabeça, a dor nos olhos e as dores ósseas. Essa é a característica da dengue. Desde o ano passado, a Paraíba registrou mais de 3 mil casos de dengue, 766 casos suspeitos de microcefalia relacionados ao Zika vírus. 2 deles foram confirmados através de exames laboratoriais. O estado também notificou 14 casos de zika e 2 de chikungunya. Segundo a gerente operacional de vigilância epidemiológica do estado, o desafio dos profissionais de saúde é fazer o diagnóstico precoce, identificar os casos suspeitos e intervir oportunamente. O objetivo principal desse evento é justamente a necessidade que se tem de qualificar esses profissionais que estão recebendo pacientes com casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika e que, ao tempo que ele procura esse serviço, é preciso que os profissionais estejam em alerta para o diagnóstico precoce dessas doenças e também o tratamento adequado para que a gente possa, dessa forma, evitar a gravidade desses casos e evitar os óbitos, que em sua maioria eles são evitáveis. Então, diagnosticar
chegar o quanto antes para que a gente possa tratar esse paciente através de uma hidratação oral, de uma hidratação venosa, para que esse paciente não venha se agravar e chegar ao óbito. O plano de enfrentamento da dengue, zika e chikungunya continua em toda a Paraíba. Nesta sexta-feira, a capacitação acontecerá no auditório do Hospital de Trauma de Campina Grande, onde estarão reunidos médicos, enfermeiros e coordenadores de vigilância epidemiológica de hospitais e PSFs de 74 municípios ligados à Terceira Regional de Saúde do Estado. E como se já não bastassem todas as doenças que o Aedes aegypti transmite, uma outra também grave começa a ser diagnosticada. É a síndrome de Guillain-Barré. A muleta nem sempre foi uma companheira diária para Tiago. Ele, aliás, nunca imaginou que um dia iria precisar dela para caminhar. Mas tudo começou a mudar há 1 ano e 3 meses, depois de que a saúde deu sinais de que havia algo errado. Eu estava trabalhando normal, né? E de repente eu senti uma dor nas panturrilhas, né? E aí, mas eu achei que seria uma coisa simples. Aí quando foi no dia seguinte, quando eu fui levantar da cama, aí eu caí e não conseguia mais me levantar. E aí eu fui para o médico e o médico disse que era síndrome, né? Mas aí precisaria fazer alguns exames para poder fechar o diagnóstico. A síndrome com a qual foi diagnosticado é de Guillain-Barré, uma doença autoimune desencadeada por infecções. Uma doença autoimune, desmielinizante, em que o organismo ele começa a destruir a si próprio, né? Por ser uma doença autoimune. Então é muito comum após algumas infecções virais ou bacterianas em que o organismo desenvolve uma resposta exacerbada. Então, além de atacar esse vírus ou bactéria que está causando um problema, ele começa a atacar os próprios neurônios, o que a gente chama de baía de mielina, que é uma capa, uma cobertura que cobre os neurônios. Então, quando essas células autoimunes começam a atacar essa bainha de mielina, ela causa os sintomas da síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré era considerada rara no Brasil e atingia apenas 4 a cada 100 mil habitantes. Mas desde o ano passado, o número de casos vem preocupando especialistas. Para se ter uma ideia, de janeiro a novembro, o crescimento foi de 19%. Nesse período, foram diagnosticadas no país 1.708 pessoas com a síndrome, o que corresponde a uma média de 5 casos por dia. E a suspeita é de que o crescimento da doença esteja relacionado ao Zika vírus. É um vírus novo aqui no Brasil, a gente não sabe realmente qual o comportamento dele, que grau de influência ele tem com outras doenças, mas por ser um vírus, tá, começou a se associar que o próprio Zika vírus pode desenvolver alguns pacientes a síndrome de Guillain-Barré. A gente não sabe qual o grau, a porcentagem de pessoas que sofram do vírus da Zika que vão evoluir com Guillain-Barré. Mas é bom sempre ficar em alerta. A síndrome não tem cura, mas pode ser tratada. Por isso é importante ficar atento aos sintomas, principalmente depois de um quadro infeccioso. Um dos sintomas mais frequentes o paciente normalmente se queixa de um formigamento, uma dormência nas extremidades dos pés, tá? E após isso passa a se queixar de fraqueza, normalmente nos membros inferiores. E essa fraqueza ela pode ascender, atacando o tronco e membros superiores, algumas vezes fala, e em casos mais graves até mesmo atacar a musculatura da respiração. Com o diagnóstico precoce acompanhado de tratamento, Tiago, que chegou a ficar 3 meses na cama sem conseguir se movimentar, hoje aos poucos vai recuperando a autoestima e a independência. Espero que até o próximo mês eu já consiga se livrar da muleta, né? Inclusive agora estou voltando à minha vida normal, já comecei novamente a estudar, né? A ter uma vida social, né? Que eu não tinha, que ficar só em casa. E o Assembleia Notícias fica por aqui. Não deixe de acompanhar também o nosso trabalho na internet. O nosso endereço é al.pb.gov.br. Nós também estamos no YouTube, youtube.com/legislativopb. Tenha um ótimo fim de semana e até segunda-feira.